Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. Meu nome é Adriana e você está no canal Tu Literário. E no vídeo de hoje eu vou responder a primeira tag aqui do canal sobre os meus hábitos de leitura. Eu estou muito animada porque eu estava pesquisando quais tags que seriam interessantes trazer aqui para o canal, que eu gostaria de responder. E eu vi essa tag no canal da Paloma Lima. Eu vou deixar o link do vídeo em que ela responde essa tag aqui embaixo, no box de informações. E eu adorei o tema da tag porque, além de ser um assunto que eu gosto bastante, vira e mexe vocês me perguntam e pedem para falar sobre os meus hábitos de leitura. Por isso eu resolvi começar por essa tag, e se você gosta desse tipo de vídeo, não deixe de curtir e compartilhar para que eu possa trazer mais esse formato de vídeo com mais dicas e recomendações de livros. E se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, além de não perder o que vem na programação do canal. Fim dos recados, bora lá conferir minhas respostas. Bom, e a primeira pergunta é se você tem um local específico em casa para ler. Bom, eu leio no meu home office, eu preciso ler na minha mesa, sentada na cadeira, com a mesa toda organizada, com tudo por perto, com os meus materiais para poder começar a iniciar a leitura. Eu não consigo ler deitada na cama, nem sentada ou deitada no sofá, eu preciso ficar na minha mesa. Porque eu me desconcentro muito fácil e na mesa eu fico mais desperta e mais atenta. E quando eu leio deitada, eu sinto sono rapidamente, eu não consigo prestar muita atenção no que eu estou lendo, então meu local de leitura acaba sendo na minha mesa. A próxima pergunta é marcador de página ou qualquer pedaço de papel. Eu uso marcador de página, eu tenho muitos marcadores que eu guardo nesse potinho, mas eu não tenho uma coleção específica de marcadores, eu tenho vários marcadores aqui comigo, e a maioria desses marcadores que eu tenho são os que eu ganho das pessoas que têm canal, perfil literário, e também os que eu pego na livraria, mas a maioria são os que eu pego na livraria. Por exemplo, esse marcador aqui eu ganhei num sorteio que a Tatiana Feltrin ela fez, e ela me enviou vários marcadores, então eu tenho muitos marcadores dela que inclusive eu estou usando, estão todos distribuídos nos livros que estão com a leitura em andamento. Atualmente eu tenho usado esse daqui porque foi o que eu ganhei recentemente e foram vários marcadores, então eu já saí distribuindo nos livros, mas a grande maioria desses marcadores aqui são os que eu pego em livraria e outros também que vêm junto dentro do livro. Então a maioria aqui são os que eu pego na livraria, são vários, e outros que eu recebo do pessoal também que tem canal ou perfil literário. Bom, eu confesso que eu não tenho nenhuma vaidade com relação aos marcadores. Os meus marcadores, eles são comuns, né? A maioria são de livrarias, exceto com esses penduricalhos que eu coloco em cada um deles. A terceira pergunta é: você pode simplesmente parar de ler ou precisa finalizar um capítulo, ler uma certa quantidade de páginas? Bom, eu sou do tipo de leitora que eu preciso finalizar um capítulo ou então ler uma quantidade de páginas se o capítulo ele for muito longo ou se o livro ele for muito denso, uma leitura que exige bastante do leitor. Eu estabeleço uma certa quantidade de páginas para poder ler naquele dia, quer dizer, ao longo do dia, enfim, eu faço um cronograma pessoal. E aí eu preciso finalizar aquela quantidade estabelecida. Mas se eu não estou com um tempo livre, com um tempo disponível para ler aquela quantidade de páginas, na verdade relacionada à quantidade de páginas, eu estou com pouco tempo, então eu leio considerando o tempo que eu tenho. E aí eu faço as sessões cronometradas, né? As sessões de leitura. E aí a meta ela não fica na quantidade de páginas, e sim nas sessões de leitura. Mas se o livro ele possui capítulos, eu vejo que eu consigo ler todo o capítulo, né? Possui capítulos curtos. Aí sim, cada vez que eu for pegar o livro para ler, eu preciso finalizar aquele capítulo. Pergunta número 4. Você come ou bebe enquanto lê? Eu não consigo comer enquanto eu tô estudando, enquanto eu tô lendo, mas eu bebo café e eu bebo também água. Na verdade, eu prefiro beber o café nos intervalos, nas pequenas pausas que eu faço entre as sessões de leitura. E eu também estou sempre com a minha garrafa de água por perto, e aí eu vou bebendo aos poucos enquanto eu leio. Mas comer, eu não consigo comer enquanto eu estou lendo. Quinta pergunta. Você é multitasking e assiste TV ou ouve música enquanto lê? Bom, eu não consigo ler e assistir
assistir TV ao mesmo tempo, nem ouvir música com letra. Mas antigamente a coisa ela era bem pior, tanto para ler como para estudar. Porque antigamente eu precisava ficar isolada, qualquer coisa me distraía, se alguém falasse ou se tivesse alguém por perto, isso já tirava minha concentração, com televisão também. Então eu nunca tive essa habilidade de ler ou estudar assistindo televisão ou escutando música. Mas algumas coisas elas foram mudando com o tempo e com o hábito de leitura. Por exemplo, hoje eu consigo ler em um ambiente com outras pessoas, mas dependendo da situação eu preciso colocar o fone. E o que me ajudou bastante também foram os sprints de leitura e as sessões de foco, e eu acabei me acostumando a ler com sons de chuva ou qualquer outro tipo de som que não tira a minha atenção. E isso eu percebi que tem ajudado bastante a melhorar a minha concentração. Mas ainda assim, com relação à música e com relação à televisão, eu nem gosto de deixar ligada enquanto eu leio, eu não sinto necessidade disso, eu gosto de ficar completamente entregue, concentrada na leitura e numa única tarefa. A sexta pergunta é: um livro de cada vez ou vários? Eu leio mais de um livro ao mesmo tempo, geralmente eu seleciono 4 livros, até 4 livros, e eu me organizo da seguinte forma: eu seleciono 2 livros, então eu leio de 2 em 2, e se uma leitura ela for muito densa, eu pego um livro mais tranquilo, com uma escrita mais fluida para ler ao mesmo tempo. Se for um livro que tem acima de 400 páginas, a partir de 400 páginas, aí para poder acompanhar uma leitura, ou se um livro ele for um calhamaço, aí outro livro que eu vou escolher para poder acompanhar aquela leitura é um livro mais curto, para não ficar com aquela sensação de estar agarrada nas leituras e ter aquele momento de prazer de conseguir concluir um livro. E geralmente eu leio o livro principal na parte da manhã, que é o meu horário preferido, né, na hora do café, antes de sair para trabalhar, mas eu também leio ao longo do dia, na parte da tarde ou na parte da noite, isso dependendo do dia da semana e também da minha disponibilidade. Mas de acordo com a minha rotina atualmente, o turno da tarde eu reservo para a produção de conteúdo aqui do canal, para fazer roteiros, gravações de vídeos, e à noite eu leio o outro livro, né, o segundo livro. E aí, como eu falei, conforme eu vou terminando um livro, eu vou pegando o outro, né, dos 4 que eu selecionei. Sétima pergunta: ler em casa ou em qualquer lugar? Eu prefiro ler em casa, na minha mesa, que é o momento que eu fico, como eu falei, né, que é o momento que eu fico mais concentrada, que eu tenho todos os materiais ali disponíveis para poder fazer anotações, pesquisas, mas nem sempre isso é possível, então eu estou sempre com o livro ou o meu Kindle na bolsa. Por exemplo, se eu sei que no trabalho eu vou ter um tempo disponível para ler, aí eu reservo aquele momento para poder fazer a leitura, ou se eu tenho um compromisso na rua que eu vou ter que esperar. E aí, para não desperdiçar aquele tempo ou para a hora passar rápido, eu também levo o livro na bolsa e acabo lendo o livro para poder fazer a hora passar. Então, nessas situações é que eu leio fora de casa, e aí também eu sempre escolho uma leitura mais tranquila, mas a minha preferência, e na maioria das vezes, a minha leitura ela é feita em casa. Próxima pergunta: você lê em voz alta ou apenas em sua cabeça? Bom, a minha leitura ela é silenciosa, mas às vezes quando eu não estou conseguindo me concentrar na leitura, aí sim eu leio em voz alta para poder entrar na história, para poder pegar o ritmo da leitura. Então nesses casos, para mim, ler em voz alta acaba funcionando, mas eu gosto de fazer uma leitura silenciosa. Pergunta número 9: você lê tudo ou pula páginas? Eu leio tudo porque eu fico com receio de pular alguma parte e depois fazer falta na história, eu fico com receio de deixar passar alguma coisa. Mas quando eu percebo que são excessos, quando eu identifico ali ao longo da minha leitura que eu não vou perder nada, aí sim eu faço uma leitura mais superficial, eu passo o olho rapidamente por ela, mas eu acabo não pulando aquela parte, porque ali eu ainda posso identificar algo que eu considero importante. Pergunta número 10: você quebra a lombada ou mantém o livro intacto? Eu não consigo ler quebrando a lombada, eu acho, só pelo fato de ler na mesa, isso já mantém o livro mais intacto, até mesmo porque eu acho o livro muito caro para poder ficar danificando. Então eu não consigo ler um livro quebrando a lombada, se bem que existem algumas edições que você consegue dobrar assim, sem danificar, né, o livro, mas quando é capa dura, um livro mais resistente, eu não quebro a lombada, deixo ele intacto. E a última pergunta, a pergunta número 11, você escreve nos seus livros? Eu escrevo bastante, eu faço muitas anotações, eu escrevo tanto nos livros de ficção como nos de não ficção, e eu escrevo nas margens, eu sublinho, coloco post-it, mas na grande maioria dos livros eu escrevo a lápis. São poucos os livros que eu uso marca-texto, então a grande maioria das minhas anotações eu faço a lápis, mas o livro ele fica todo rabiscado. Bom, então é
isso, pessoal. Essas foram as 11 perguntas. Espero que vocês tenham gostado dessa tag. Deixe aqui também nos comentários um pouco sobre o hábito de leitura de vocês. Eu gostei bastante de responder essa tag. Espero que vocês tenham curtido também. Obrigada pela companhia e a gente se encontra nos próximos vídeos aqui do canal.